capítulo 4, ou poema 4, o tal é como o vazio dentro de um vaso. Quanto maior, mais difícil é esgotar-se. Parece o manancial de todas as coisas. Em suas profundezas, permanece eternamente inalterado, suavizando as asperezas, ordenando os meandros, moderando o resplendor, abafando o estrondo, obscuro como as águas profundas, parece ignorar de onde provém, imensurável parece ser o ancestral de tudo. Então aqui mais um verso bonito sobre todas as coisas, porque o tal, né, a essência das coisas, ele usa ali como um vazio. O que seria isso? O vazio, ele preenche tudo. E quanto maior o buraco que você fizer, maior é o vazio. Então, independente de você querer aprofundar, ele sempre é mais profundo. Independente de que você querer penetrar, ele é sempre mais impenetrável. Então, quando nós tratamos de observar essas coisas, percebemos o quê? Que a essência das coisas, o que é essencial, ele ainda nos escapa e muito. Assim como a doutrina espírita também fala. Por exemplo, quando nós trabalhamos Deus, nós não trabalhamos Deus de forma direta, e sim daquilo que ele não poderia deixar de ser para existir. Nós não trabalhamos de forma direta a matéria, porque a matéria, em seu estado mais fundamental, escapa completamente à nossa concepção, escapa completamente às nossas investigações científicas. Por quê? Porque ainda faltam muitos elementos para que a gente possa ampliar ou aprofundar suficientemente o conhecimento dessas coisas. Como, por exemplo, o espírito. A natureza íntima do espírito nos escapa completamente. Nós falamos do pensamento, é um atributo do espírito. Mas como é que eu posso definir o pensamento? Eu só consigo definir o pensamento pensando. Eu só consigo falar de pensamento pensando. Então é aquela frase famosa atribuído, se eu não me engano, a Santo Agostinho. Se você me pergunta, se você não me pergunta o que é, eu sei. Se você me pergunta o que é, eu não sei. É exatamente, o pensamento é assim. O tal é assim também. Isto é, o tal, ele é inalterado. Então, as causas primárias continuam sendo inalteradas. E ele fala ali, né? Quanto maior, mais difícil de esgotar. Quanto maior o buraco, maior o vazio. E o vazio é sempre preenchido por alguma coisa. A ideia de vazio no taoísmo não é o vazio no sentido de vácuo, o nada. O nada não existe. Então o vazio aí tem outras concepções. Mas Kardec pergunta aos espíritos, na teoria das manifestações físicas: em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisaríamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo
ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Então, qualquer teoria que criemos, modelo padrão, por exemplo, da física, todas aquelas partículas ou subpartículas nada mais são do que modificações desse estado fundamental ou desse estado de maior simplicidade que a matéria pode adquirir, que nós chamamos de fluido universal. Lao Tse chama de Tao. Também todas essas coisas ele chama de Tao. É uma forma de dizer, né? Tao no sentido de Tao, ideograma, né? Cabeça, corpo, os pés, caminho, seguir o caminho. Então o Tao é a essência das coisas. É muito interessante porque, como estava falando, o modelo padrão, né? Bósons, os leptons, tantas outras partículas e subpartículas que, se formos nomeando, chegaremos a um número quase que infinito, porque todas elas são modificações. Então, assim como tentamos entender a matéria, a mesma dificuldade como tentamos entender o espírito, e dificuldade mais ainda quando tentamos entender Deus, porque nos escapa completamente, não temos ainda em nosso estado a posse das questões fundamentais do universo, da vida. Então ainda é desconhecido. Em suas profundezas permanece eternamente inalterado. Essas profundezas que ele está falando não é sentido de distância, é no sentido de fundamental. Então, no seu estado fundamental, ela permanece inalterada. E aí que é bonito, suavizando as asperezas, ordenando os meandros, moderando o resplendor, abafando o estrondo. Não há estrondo, por maior que seja, que não seja dissipado. Não há luz, maior que seja, que não seja dissipada. Como um estrondo de uma estrela, esse estrondo, quando falamos das distâncias gigantescas do universo, esse estrondo se dissipa. Quando falamos da luz de uma estrela, pode ser de primeira grandeza, pode ser uma estrela 5 milhões de vezes maior do que o Sol que conhecemos. Mas o brilho dessa estrela também se dissipa na imensidão do universo, na imensidão do Tao, na profundeza do Tao. Então, tanto as profundezas como os meandros, as asperezas, tudo se transforma, que a doutrina espírita chama de lei de destruição. As coisas se transformam. E os espíritos preferiram usar lei de transformação. A palavra lei de destruição é de Allan Kardec. Ele usa a palavra, os espíritos preferem lei de transformação. Por quê? Porque naturalmente todas as coisas, uma vez modificada, ela tende sempre a voltar ao estado fundamental, que na física nós conhecemos isso como o princípio de Hamilton. Todas as coisas, pelo menos os sistemas mecânicos, eles tendem sempre a seguir o caminho de menor esforço,
e seguir para o caminho de o estado de maior equilíbrio, seguir o caminho de menor gasto de energia. É o tal. O nosso caminhar tem que ser como tal. Isto é, devemos seguir buscando o caminho que gaste menos energia. Não estamos falando aqui de mecânica, e sim no sentido de quanto mais estivermos alinhados com as leis naturais, quanto mais estivermos alinhados com as leis naturais, menor será o nosso esforço. Por exemplo, vinde a mim e eu vos aliviarei. O que isso significa? Esse vinde a mim se alinhe com as leis naturais e tudo que é excesso cairá. Se alinhe com as leis naturais e todo o esforço excessivo cairá. Então o aliviar não é o nada no sentido de quem se alinha com as leis naturais não faz esforço. É o caminho do menor esforço, da menor energia. Como também alguns outros filósofos, né? Não deixa de ser um entendimento, porque as leis naturais, né, como está lá no Livro dos Espíritos, todos aqueles que meditaram sobre essas coisas, mais ou menos chegaram às mesmas conclusões. Então, como por exemplo o raciocínio de Epicuro, tudo que dá prazer é bom. Tá, então eu devo meter o pé na jaca? Não. Tudo que dá prazer, mas que tem uma consequência que não seja boa, não é bom. Então esse é o caminho do menor esforço. Isto é, tudo aquilo que você fizer que de alguma forma te fará recomeçar, que a doutrina espírita chama o recomeço de expiação. Ainda o movimento espírita preso, né, ainda as tradições da igreja, entende expiação como castigo. Expiar é recomeçar, refazer. Ora, quem faz 2 vezes a mesma coisa está fazendo em excesso. Então, o caminho do menor esforço é fazer uma só vez. Essa é a questão. Então, o tal, né, é imensurável. Ele está em todas as coisas. E é o ancestral de tudo. Que a doutrina espírita, as 2 únicas definições positivas que a doutrina espírita dá para Deus é a inteligência suprema, porque ele está tratando aí inteligência como um parâmetro, e a causa primeira de todas as coisas. Então o tal é anterior a tudo isso, mas o tal é a mãe de todas as coisas. Quando ele usa a mãe aí é no sentido de que, saindo do estado fundamental das coisas, todas as outras coisas são criadas. Então a mãe de todas as coisas, isso é, a criação de todas as coisas, nada mais é do que uma modificação do estado fundamental, do estado do tal. Então, o tal é como o vazio dentro de um vaso. Quanto maior o vaso, maior o vazio. É como um vazio, um buraco cavado. Quanto mais eu cavo, maior é o vazio. Quanto mais eu cavo, maior é o tal. Quanto mais eu penetro no conhecimento da natureza, maior se me parece a natureza. Quanto mais eu avanço na beleza do universo, mais belo ele se parece. Então essa é a interpretação que a gente faz sempre aqui nessa playlist. Nós estamos relacionando os conceitos morais, os conceitos do taoísmo, claro que dentro de uma relação limitada. Eu não sou um especialista em taoísmo, mas apenas
tentando dentro das minhas limitações. E todos são bem-vindos para aqui, me corrigir aqui ou ali nos comentários, fiquem à vontade. Então, mas o nosso estudo é neste sentido, de relacionar ideias do taoísmo com as ideias do espiritismo. Como eu já disse em outro vídeo, quem quiser pode pesquisar aí. A minha ideia de espiritismo é uma ideia muito restrita, da qual eu tirei da Revista Espírita. É uma ideia de que o espiritismo, com E maiúsculo, ele é o conjunto das leis que regem o universo. Particularmente para nós, são as leis morais, não são só as leis morais, mas as leis morais. Então, o espiritismo é o conjunto das leis morais que regem o universo. Todas as religiões, de alguma forma, olharam para essas leis, criaram sistemas, criaram conceitos. Então todas elas, no sentido lato da palavra, são o espiritismo. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec é um tipo de espiritismo, existem outros. Então aqui nós estamos falando do espiritismo e uma visão mais oriental do espiritismo, que nós chamamos de taoísmo. Quando no Tao, quando Lao Tse ou Lao Tzu fala sobre o vazio, não é o vácuo, nós já falamos sobre isso. É o não apego em especial. Por exemplo, o não saber, um conceito importante do taoísmo, o não saber. Então, mas não saber é importante, a gente estuda para saber. Eu estou aqui assistindo esse canal porque eu achei que alguma coisa interessante eu ia aprender. Então, por que eu não saber? Quando ele fala o não saber, na verdade não é não aprender nada, é não se apegar ao seu saber. O não, o negar, no sentido de por que eu vou ficar me admirando de ter conquistado, se o tal é como um vazio, que quanto mais vazio, maior ele se torna. Qual é o motivo que eu tenho para me orgulhar do meu saber? Qual é o motivo que eu tenho para olhar para trás, segundo a tradição da pedra de sal, né? Quem olha para trás vira pedra de sal. Claro que tem outras questões, outros contextos, mas a gente está pegando aqui apenas essa ideia. No sentido, para que eu já sei que eu sei certas coisas. Não é errado saber que sabe. Mas se prender ao que sabe é o problema. É o chamado copo cheio. Quem se coloca na situação de copo cheio jamais aprenderá coisas novas. Ou pelo menos vai negar o que é novo. Então o não saber é o apego, é o não apego. O não saber é o não apego ao saber. Quando eu não me apego ao meu saber, eu me abro para saber mais. Essa é a questão fundamental. Infelizmente, tem muitos sábios, principalmente no movimento espírita, porque eles escrevem muitos livros, são muito reverenciados, então eles estão num estado que também isso é muito interessante, estão num estado tão superior que eles não podem pedir ajuda. Já vi pessoas que saem do seu centro espírita para fazer tratamento em outro centro espírita, porque não deixam ele pedir ajuda, e alguns não vão porque o que as pessoas vão pensar de mim? Eu, fulano de tal, pedindo ajuda, fazendo uma terapia, né, fluídica ou qualquer que seja. Não, eu estou num nível muito alto. Eu escrevi muitos livros, como agora eu vou desdizer o que eu disse? É o apego ao saber. Então ele sabe demais. Então ele está preso ao seu saber. Se ele está preso ao seu saber, ele não pode admitir que é um estado ainda mais deprimente. Muitas pessoas chegam para mim: Jorge, eu entendo exatamente o que você está falando sobre essas questões da doutrina espírita, mas eu não posso falar
porque senão acontece isso, acontece aquilo. Aí vem falar comigo no privado. Para mim é interessante, porque são pessoas que entendem o que eu estou fazendo, mas elas estão presas ainda. Então essas são as que sabem. O não saber do que o Lao Tse proponha, eu sei. Então o que eu vou ensinar para aquele outro? Se eu sei, o que eu vou aprender com aquele outro? Então ela permanece no estado estático. A doutrina espírita fala uma coisa interessante. Podemos chegar na segunda ordem com pouco saber. Quem quiser pesquisa aí o caso do espírito Arsène Gautier, um espírito de parcos conhecimentos intelectuais, mas que já desenvolveu o desejo exclusivo no bem. E ele agora vai apenas seguir um caminho de felicidade, porque ele vai se tornar um espírito feliz. Ele já não tem o orgulho e o egoísmo que prende todos nós no falso saber. Não, ele está no não saber, então ele sempre se abre para aprender. Enquanto que muitos têm espíritos que estão há milênios e milênios e milênios cometendo os mesmos erros, expiando, não uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, várias vezes. Enquanto Arsène Gautier não vai expiar nada. Por quê? Porque ele não é apegado ao seu saber, ao seu conhecimento, à sua honra, à sua glória. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não, eu admiti jamais. Então, essa é uma questão importante também. O vazio também poderia ser querer o bem sem se apegar ao bem que fez. Também é importante. Deus julga o móvel da ação, mas muitas vezes queremos que as pessoas vejam o bem que nós fazemos. Queremos alardear. Jesus dizia, segundo a tradição, Jesus dizia: já recebeste a recompensa. É exatamente isso. Porque você está apegado ao que você fez. Se você está apegado ao que você fez, você acha que sabe que fez o bem. Mas na verdade você está ainda se vangloriando. Então o desapegar é no sentido de, se você fez, está feito. Não volte, não olhe para trás. Para que olhar para trás? Né? Isso é uma outra que também é questão importante. Conhecer as imperfeições sem se apegar a elas, né? Como diria a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então esse é um outro problema que as pessoas têm, que elas vão ter que resolver mais cedo ou mais tarde. Outra questão delicadíssima: conhecer as próprias virtudes sem se apegar a elas. Também a doutrina espírita trata dessas coisas. É um erro conhecer as próprias virtudes? É um erro conhecer o bem que você fez? Não, desde que você saiba que você fez, que não queira mais alardear, isto é, não olhar para trás. O que foi feito, foi feito. Mas se ninguém reconheceu é porque não quiseram reconhecer. O bem que foi feito é o bem que é seu, é um patrimônio seu. Então essa é uma questão importante, né? Tem uma frase que diz assim: o bem, aquele que é o seu bem, tratará de chegar a você. Essa é uma frase do ponto de vista mais profundo equivocada. Por quê? Tanto do ponto de vista taoísta como do ponto de vista espírita. Porque o bem que é meu, ele não vai chegar a mim. Porque se ele é meu, ele é comigo e jamais sairá de mim. O que vai chegar a mim não é meu. Nada que vai chegar a mim é meu. Tudo que é meu está comigo e jamais sairá de mim. Então, essa é uma questão importante também. Entender das próprias virtudes, entender de si mesmo, mas sem olhar para trás. Seguir para frente,
sem querer forçar para frente, sem querer forçar para trás, apenas seguir o caminho do menor esforço, isto é, seguir a naturalidade da vida, pois tudo que existe, existe de forma natural, seguindo o seu curso.